Caros irmãos e irmãs que nos vê, nos ouve, meu cordial boa noite. Hoje, 25 de maio de 2024, vamos dar continuidade ao nosso tema do vídeo passado, nós falamos sobre o profeta. E hoje nós vamos falar sobre o verdadeiro profeta. Como age realmente o verdadeiro profeta. Mas antes de nós entrar nesse tema, nós vamos buscar uma pessoa muito especial para nos acompanhar, nos orientar, nos dar entendimento, compreensão, que retire da nossa mente, dos nossos lábios, do nosso coração, tudo aquilo que possa atrapalhar, que retire dos nossas ferramentas aqui de gravação, tudo aquilo que possa atrapalhar a palavra de Deus. Então nós evocamos a divina Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Que a cruz de Cristo se desterre para longe de todos nós, tudo aquilo que possa atrapalhar. O verdadeiro profeta. O que faz o verdadeiro profeta? O profeta ensina a verdade e interpreta a palavra de Deus. Chama os iníquos ao arrependimento e recebe revelações e orientação do Senhor para nosso benefício. Pode ver o futuro e prever acontecimentos para que o mundo seja alertado. A experiência de vida de um profeta pode variar. Como nós lemos no texto, o que realmente faz o verdadeiro profeta? Ele ensina, mas ele ensina o quê? A palavra de Deus. Ele ensina o quê? A verdade. A verdade. Ele faz mais do que interpreta a palavra de Deus. Então ele tem essa missão de orientar, e com a sua própria vida dar testemunho. Interpretar. O que é interpretar? Interpretar é fazer as pessoas que ouviram a palavra entender, compreender. É interpretação. Porque tem palavras que a gente não entende, não compreende. E aquele que está anunciando o profeta, ele faz como se plantou a semente e depois ele vai regar, jogar água em cima da semente para com o calor da terra ela germine e cresça. Então é a interpretação, é o entendimento, é o crescer dentro da gente a palavra de Deus. Essa é a interpretação, que para os profetas, hoje, os profetas de hoje, nós chamamos de homilia, o sacerdote. Para os leigos, ministros não ordenados e pessoas simples da comunidade. Fazem o quê? Reflexão. Também é o entendimento da palavra de Deus. Então, é um jogar água sobre a semente, com o calor da terra, para que ela possa germinar e dar frutos. O profeta, ele traz de Deus, ele recebe de Deus a notícia de que é necessário fazermos a nossa escolha, a conversão, nos convertermos ao Senhor Deus. Iníquios significa dizer pecadores, pessoas que fazem de tudo, vivem a vida desregada, sem controle.
e faz de tudo, o iníquo. Então, Deus, no seu amor infinito, ele não pega ninguém de surpresa, ele avisa. Ele manda o profeta. E aí o profeta dá a notícia, e aqueles que acolheu, aqueles que desejam se converter, aí sim receberão a salvação que vem do nosso Deus. Então, o profeta tem essa missão. Tem a missão de orientar e levar ao povo ao caminho da salvação, o verdadeiro Deus. Ele orienta as pessoas, os ouvintes, né, por ordem do Senhor, né, para benefício de todos. Porque Deus, ele não quer que ninguém se perca. Deus, ele não quer que ninguém se perca. Se a pessoa se perder, mas não é da vontade de Deus. A prova é que ele enviou o seu próprio Filho. E no sangue de Cristo não foi excluído ninguém. No sangue de Cristo não foi excluído ninguém. Todos, salvo pelo sangue de Cristo. Tanto que a Bíblia diz que não há judeus, não há grego, quer dizer, não tem rico, nem tem pobre, não tem preto, não tem branco, não tem amarelo, não tem roxo. Todos foram salvos pela cruz de Cristo, pelo martírio. E todos são salvos pela ressurreição de Cristo. Então o profeta traz essa mensagem. E até hoje nós temos muitos profetas. Nós temos muitos profetas. Mas veja que o próprio Jesus disse: façam o que eles disserem, mas não façam o que eles fazem. Porque tem um profeta verdadeiro, mas também tem muitos que estão se fazendo profetas. E aí tem um outro nome para esse tipo de gente que se faz profeta. São os hipócritas, que eles se mostram, mas não são capazes de fazer. Então, o profeta dá testemunho com a sua própria vida. Ele orienta, mas ele vive a orientação que ele diz que ele faz para os outros. Então, o profeta é isso. O profeta é receber de Deus a palavra e passar para o povo, obedecer a Deus. É o enviado por Deus. É a boca de Deus. O profeta é a boca de Deus. E ele prevê os acontecimentos. O profeta, por ordem de Deus e pela iluminação do Espírito Santo, ele prevê os acontecimentos futuros. E por isso é que ele orienta o povo para que as pessoas se voltem para Deus e aquilo que ia acontecer não acontecerá se houver verdadeiramente a conversão, o arrependimento. Quando nós falamos de conversão, me lembro de duas palavras parecidíssimas, né? A conversão e o convencer. A conversão e o convencer. Parece que é a mesma coisa, né? Eu seja a pessoa indo para a igreja todo dia, toda hora, aquele negócio todo, mas será que está realmente convertido ou está convencido que Jesus é o Filho de Deus, é o Salvador? Porque quando a pessoa está convertida, ela vive, ela demonstra, ela mostra com o seu modo de viver.
ela mostra com seus exemplos. E o convertido não, está lá, mas quando sai, ele é uma pessoa. A mesma pessoa que é na igreja, ele é lá na festa, ele é lá na praça, ele é totalmente diferente, ele não muda nada, é a mesma pessoa, ele não muda. Porque o profeta, a pessoa convertida, ele é convertido na igreja, ele é convertido no pagode, ele é convertido, digo convertido no sentido de hábito de viver. Onde ele é cristão. Onde ele está, ele tem que dar exemplo. Ele tem que dar exemplo. Então, por isso que eu disse, ele é uma pessoa, do jeito que ele é da igreja, aquele santinho, aquela santinha na igreja, ele é também no pagode, ele é também na praça, ele é também onde ele estiver. Ele é o santo, na igreja é o santo do mundo, mesmo jeito, não muda. Agora, o convencido, ele é uma pessoa normal na igreja, uma pessoa normal no mundo. Entra em toda a porta, pula qualquer janela e não quer nem saber o que está acontecendo. Então, o profeta, ele dá um exemplo de santidade. E o exemplo de santidade é ser verdadeiro, dar testemunho, ensinar a fazer o bem e falar o que Deus manda falar. E aqui nós vamos ponta a ponta, né? Vamos ver aqui, ponta a ponta aqui, numerado ao que pertence ao profeta. São 7 itens que acompanham o verdadeiro profeta. São 7 itens. Primeiro, a interpretação da palavra. Ele recebe e passa na integridade. Interpretar, quer dizer, ele passa a palavra do jeito que ele recebeu para o ouvinte. Ele não diz nada eu, mas o Senhor Deus mandou dizer isto. Passa direto, interpreta a palavra. Chama os iníquos, os pecadores, ao arrependimento. E quando ele fala do arrependimento, do pecado, ele não fica botando panos mortos, morno, não. Ele fala direto ao coração da pessoa. Tem que fazer a pessoa chorar de vergonha dos seus próprios pecados. Ele recebe, né? Ele recebe revelações de Deus. Deus diz assim, olha, vai dizer que vai acontecer. E ele vai e diz para aquela pessoa, diz para aquela família, diz para aquela comunidade, diz para aquela região. E orientação do Senhor para nossos benefícios. Quer dizer, tudo isso, ele é o orientador do Senhor para a nossa salvação, para o nosso benefício. Ele pode ver o futuro e prever acontecimentos. Ele tem a experiência de vida, né? Ele tem a experiência de vida de um profeta, né? E ele faz todo esse trabalho e em nenhum ponto desse ele diz eu acho, eu penso que é desse jeito, eu acho que é assim. Não, ele não tem nada, ele não acha nada. Né? Ele diz o Senhor enviou. E veja bem que ele é enviado por Deus e não pode desobedecer, né? Ele não pode desobedecer o que Deus lhe manda fazer.
A exemplo disso, nós podemos ver lá no livro de Jonas, logo no primeiro capítulo, né? Deus chama Jonas, Deus chama Jonas e manda que ele vá a Nínive. E diz lá, né, a palavra, ele, Jonas, se desvia. Não, eu não vou para Nínive. Aí pegou outra direção ao contrário. O que aconteceu com Jonas? Jonas foi parar na barriga da baleia, do animal marinho, por conta da sua desobediência. Porque Deus ele não desiste da pessoa. Deus não desiste da pessoa. A pessoa sim desiste de Deus. Mas Deus não desiste da pessoa. A pessoa errou, a pessoa pecou, a pessoa deixou de seguir, mas Deus está ali, esperando ele de volta novamente. O exemplo que nós estamos falando é o exemplo de Jonas. Deus disse, Jonas, vá dizer ao meu povo em Nínive que se eles não se converterem, Nínive será destruída. Aí Jonas pensou com ele, não, eu não vou para lá, não vou dizer isso. Não, vou nada. Aí vem aquela coisa humana, né? Não vão acreditar em mim, eles não vão me jogar pedra, vão me chamar de doido, vão me chamar de maluco, vão me chamar... Então, isso aqui eu estou dizendo, o que ele pensou, né? Mas não está escrito isso não. Eu estou dizendo aqui para dar sentido ao que nós estamos falando, como ser humano. Aí entra o humano, né? Porque é preciso a gente ver também, né? Deus diz, vai dizer ao meu povo lá em Nínive, que se eles não se converterem, eu vou destruir Nínive dentro de 40 dias. Eu vou destruir Nínive. Aí Jonas disse, eu vou com a notícia dessa para lá, eu vou me matar, vou me jogar pedra, não vou me chamar de doido, não vou lá não, não vou lá não. Pegou o navio e foi outra direção. Como eu disse ainda agora, né, que Deus não desiste da pessoa. A não ser que a pessoa queira mesmo sair, ele também não puxa pelo pescoço não. Deus não puxa ninguém pelo pescoço. A pessoa acompanha Deus se quiser e sai quando quiser. Agora Deus não desiste daquela pessoa até que aquela pessoa morra ou se converta. Mas ele está ali com ela todo tempo, esperando ele voltar. Aí Jonas pega o navio, né? E lá teve um problema que tem, é preciso, a gente só dá um toque para a pessoa ler, para entender. E o que aconteceu com Jonas? Foi parar na barriga do peixe. O que aconteceu com Jonas na barriga do peixe? Ele lá dentro da barriga do peixe, ele orou ao Senhor, né? Ele orou ao Senhor Deus, né? Lá das entranhas do peixe, ele orou. Olha, veja bem, o cara engolido no intestino do animal marinho, a gente já imagina que ele está todo quebrado, né? Está todo asfixiado, não tem fôlego, não tem nada, né? Mas Jonas ficou vivo, intacto, lá dentro da barriga do peixe, intacto. Então orou ao Senhor. Ele orou ao Senhor. Repito, Deus, como Deus não desiste de ninguém, veja como é que foi a oração de Jonas, né? E disse, da minha angústia, lá dentro da barriga do peixe, ele disse, da minha angústia, clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei e tu ouviste a minha voz. Que bonito, né? Que bonita essa oração. É uma oração. Jonas fez esta oração dentro da barriga da baleia, do peixe marinho, do animal marinho. E aqui é uma oração que eu, você, nós
devíamos aprender. Porque quantas angústias nós já passamos e Deus nos livrou a gente, né? De angústias e Deus livrando a gente, mas a gente não tem essa coragem como teve o profeta Jonas, de declarar que Deus se compadeceu dele e ouviu a sua oração e deu de novo uma outra oportunidade. Então é isso que nós temos que fazer. E o profeta, ele está atento. Ele está atento. O profeta, o profeta também não é só vida maravilhosa, vida boa, porque está com Deus agora está uma beleza. Sim, mas tem a parte humana. Porque a parte humana é que prejudica. Não é o espírito, é a parte humana. É a fraqueza da carne. É por conta disso que Deus não desiste de nenhum de nós, está sempre com a gente. Mas Jonas foi muito inteligente quando faz essa belíssima oração e hoje nos dá essa oportunidade de tê-la, essa oração, como pessoal, oração nossa. Porque Deus tem nos livrado de tantas angústias. Eu, você, nós temos uma história para contar de sofrimento que já passamos e que nós não demos, graças a Deus, quando tivemos o livramento da angústia. Mas o profeta nos ensina aquilo que nós lemos lá na frente, que nós falamos. Ele ensina a verdade. E a verdade é Deus. Ele aqui, nessa oração, ele nos ensina a verdade, que é Deus. Ele diz, do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz, Senhor. Então, o profeta nos dá esse testemunho de como se deve viver a nossa vida como cristão, batizado, como pessoas que, às vezes, você que está nos ouvindo e vendo, pode também ser crismada também, batizada, crismada. Mas muitas vezes a gente não invoca o Espírito Santo sobre a gente. A gente não tem essa coragem de dar testemunho. Tem muitas vezes nós somos chamados como profeta, mas devido ao nosso orgulho material, a gente deixa de se manifestar como profeta. E você sabe quando é que a gente é chamado a ser profeta? É quando você está num grande ou numa pequena diversão que vem a citação bíblica para você falar ali, naquela roda de amigos que você está conversando, naquela multidão de gente que você está participando da festividade, e você olha para um lado e do outro e diz, não, eu não vou falar nada de Bíblia aqui não, porque aqui não é lugar de se falar agora de religião. De logo assim. Então você deixou de ser um profeta e você deixou de anunciar a verdade e você deixou de salvar alguém que precisava daquela palavra que o Senhor colocou no teu coração, no meu coração, no nosso coração, para ser dita ali, para todo mundo ouvir. Porque alguém precisava ouvir aquela citação, aquela palavra, aquela conversa. E muitas vezes a gente não entende. Muitas vezes a gente deixa de ser esse profeta. Muitas vezes somos Jonas que saem, Deus diz uma coisa e a gente faz outra. Então aí não é ser um profeta verdadeiro. Então nós, falando, dando continuidade da vida do profeta, e estamos aqui com o desejo de ajudar a você e a mim mesmo. Quando eu falo na palavra de Deus, eu estou aprendendo mais, e aqui é uma forma da gente partilhar a palavra de Deus. E eu gosto sempre de dizer quem eu sou.
não sou teólogo e minha caminhada na igreja não é uma caminhada, como se diz, muito porque nós temos nossas limitações, né? Mas aquilo que a gente pode fazer, a gente faz. Quando Deus nos dá a oportunidade, nós estamos sempre buscando fazer aquilo que Ele manda a gente fazer, que Ele nos orienta a fazer, mas não sou teólogo. Às vezes a gente diz uma palavra errada, não interpreta, porque quando a gente fala assim, ainda mais na internet, nós vamos falar para gente que tem uma intelectualidade muito grande. E às vezes a gente diz uma palavra e a pessoa diz, ah, falou errado, falou assim, é porque eu digo logo que não tenho o curso de teologia, eu aprendo lendo a palavra de Deus, tudo isso que eu estou falando aqui é simplesmente porque a gente lê e pede a iluminação do Espírito Santo de Deus. Então, só para a gente ter mais uma clareza, porque a gente não pode também só estar dizendo amém, 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 e não dizer quem a gente é. Então, eu tenho só a vontade de fazer, e a fé em Deus, e a proximidade do Espírito Santo que vai nos orientando para a gente falar. Que Deus nos ajude a ser um profeta autêntico, um profeta que escute a palavra de Deus, faça a sua interpretação e leve a quem o Senhor o enviar. A quem o Senhor quer que ouça, que escute. Que hoje ser profeta não é andar como profeta naqueles há 1000 e poucos anos antes de Cristo. Ser profeta hoje é ter o desejo de anunciar a palavra de Deus. Naquele tempo Deus escolhia, naquele sentido assim, fulano daquela casa vai ser a minha boca ao meu povo. Hoje não. Ele abriu essa concessão, ele abriu esse desejo para nós, para todos aqueles que desejaram. Tem sim dele a liberdade de anunciar a sua palavra. É tanto que ele diz assim, ide anunciar o evangelho a toda criatura. Quem crê for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então, por conta dessa palavra, todos nós somos profetas. Agora, devemos ser um profeta autêntico, um profeta responsável, um profeta que dê testemunho. Quando eu disse que não somos mais aqueles profetas lá de 1500 anos antes de Cristo, porque com ele, agora no Novo Testamento, ele não escolheu apenas um na casa de Jessé, nem na casa de Pedro, nem na casa de Sebastião. Ele disse, ide e anunciar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Então, todo aquele que crê e é batizado tem realmente o dever de viver a palavra de Deus e também de anunciar, de orientar, reclamar e dizer, se você não se converter, você vai morrer. Se você não se converter, sua casa não terá paz. Por quê? Porque nós somos um profeta hoje pelo Espírito Santo, batizado e crismado pelo Espírito Santo. Que o Senhor Deus nos ajude, que nos ensine cada dia mais a compreender sua palavra e viver realmente, e viver cada dia. E que tenhamos todos a companhia do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu me despeço de todos que estão me vendo e ouvindo, pedindo ao Deus da vida que o seu sangue redentor, que foi derramado na terra para a salvação da humanidade, nos lave de toda a sujeira mundana e nos transforme em pessoas autênticas, verdadeiras,
anunciadora do Evangelho de seu Filho Jesus Cristo. Amém e amém.